Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Amorim, eu sou um dos alunos do curso de capacitação aí de ESP 32. Então essa daqui é um vídeo mostrando uma das funcionalidades, né, das montagens propostas na atividade. O tema que eu escolhi para fazer a montagem usando o ESP 32, é usando um DHT-11 para medir temperatura e umidade e um BMP 180, que mede pressão barométrica e altitude relativa em relação ao nível do mar. Então, esses são os valores são os itens que eu vou trabalhar, né, com esses dois itens, e também trabalhar mostrar isso num display. E implementando isso dentro de um web server no ESP 32 para mostrar a potencialidade que ele tem. Então, a ideia desse experimento é fazer com que, uma vez ele acionado, eu consiga verificar localmente temperatura e umidade, leituras a cada 2 segundos, pressão barométrica e altitude. Então, é uma mini estação meteorológica. Para esse ensaio, eu utilizei o ESP 32, o VROM 32, que vem daquele do It Kit. Utilizei a interface Arduino IDE 1.8.19, que é anterior a 2.3.2, que já é atualizado, então peguei uma versão mais antiga. O sistema operacional que eu utilizo como base é o Linux, Ubuntu 20.04, que é a minha base, e eu vou mostrar para vocês aqui o meu setup. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, só um momento, por favor. Isso mesmo. Só mais um minuto, por favor. Estou acertando aqui a minha imagem para mostrar para vocês. Se está tudo certo, você deve estar na minha tela agora, tá? Então, aí os ajustes. Então, de um lado, você está vendo a IDE aberta com o programa que eu utilizei. Então, uma demonstração rápida. Então, nesse ponto aqui, eu defini as bibliotecas e algumas variáveis do programa. Para funcionamento desse meu experimento, eu utilizei as bibliotecas Wi-Fi, Web Server, DTH, para DHT para o DHT-11, o Adafruit, o BMP 0,85 para o medidor de pressão barométrica e altitude, e a variável, né, da BMP 0,85. Aqui eu fiz as configurações do DHT-11. Como eu quero também trabalhar com o web server, né, aqui é a configuração da minha rede sem fio, e aqui o serviço de web server ativo. Então, uma vez que você sabe qual que é o IP do ESP, você consegue verificar qual que é a- o IP que você tem que colocar no seu navegador. Aqui na parte do setup, então eu fiz toda a configuração da porta serial, da porta do LCD e também dos componentes necessários para funcionamento da plataforma, e também informando, né, no caso específico aqui, algumas funções de funcionamento para conexão. Nessa parte aqui, ele verifica se a porta serial está conectada e se o Wi-Fi está conectado. Se não estiver conectado, ele aparece uma mensagem na porta serial dizendo que não foi possível conectar à rede. E aqui ele tenta fazer os serviços habilitar e também habilita serial, informando que o servidor web está ativo. Tá? E aqui é onde a mágica acontece, aqui no Void Setup. No Void Setup, eu vou ter duas situações. Uma, que é a função handle client, que é uma função que eu adaptei, peguei e adaptei para minha necessidade, que ela tem a escrita, né, um string, para o navegador entender que eu estou escrevendo em HTML. Então, todo esse código que tem aqui é um código HTML simples, que ele vai fornecer para o navegador, então ele vai conseguir interpretar essas instruções como uma página web. Nessa parte aqui, ó,
onde eu consigo mostrar as variáveis na minha página, e nessa parte aqui de cima é onde eu faço o envio dessas variáveis via HTML para ser interpretado pelo navegador. E tudo que está aqui dentro dessas chaves é interpretado como texto HTML. Então, retorno para o ponteiro e eu tenho uma página web aqui onde recebe esses valores. Então, para que você veja, né? Então, aqui eu vou executar o meu código, né, vou carregar ele no meu experimento, só para você. Aqui eu vou abrir a minha câmera no meu smartphone. Aqui é a montagem física. Então, aqui você tem o meu DHT11, aqui é o meu BP180, aqui é meu ESP32 e está ligado aqui um display de LCD e 2C. Então, como vocês podem ver aí, né, tá, a cada 2 segundos mostra pressão, temperatura e umidade, pressão e altitude em relação ao nível do mar. Então, aonde eu estou aqui, nós estamos a 535 metros acima do nível do mar e a pressão barométrica aqui na ordem de 96 mil pascal. Normalmente a gente fala de coluna de mercúrio, etc. Então essa medida ela parece ser muito grande, mas na verdade ela, vamos dizer assim, não é um valor que convencionalmente a gente vê por aí, mas é só para você ter uma ideia de como é aqui na região. E essa medida é uma medida pontual, é exatamente do local onde eu estou. Se eu levasse esse protótipo e ficasse andando na cidade, provavelmente eu teria valores de altitude e pressão atmosférica variando, porque no caso aqui onde eu moro, tem muito morro, tem muito lugar mais baixo, então essa medida ia variar conforme eu ia mostrando os pontos da cidade. E aqui, mostrando a temperatura atual no local onde estou. No momento marca 26 graus e eu tenho 56 graus de temperatura relativa, de umidade relativa do ar aqui. Então, uma vez que eu implemento isso, né, eu venho aqui, eu vou carregar no meu. Eu já fiz a conferência. Aqui eu estou fazendo a conferência do código. Aqui eu pedi para encerrar a câmera, né? Não vou. Já finalizei. Então agora vai carregar. Aqui no meu eu vou usar meu smartphone como exemplo, mas eu vou carregar aqui o meu navegador web, que eu vou utilizar para mostrar as variáveis de ambiente via navegador. Então, tanto o meu smartphone quanto o meu ESP32 está conectado na internet. Então, como no caso do ESP32 eu tenho mais memória do que no Arduino, se eu fosse fazer a mesma experiência, que o código não ia diferenciar muito, né? Eu tinha que fazer alguns ajustes de porta, de endereço, mas o código em si eu teria um pouco mais de dificuldade porque o código ele ia ocupar bastante espaço, tá? Eu usaria assim quase que 80% do espaço de memória para armazenar o código, fora o necessário para fazer alguns trabalhos físicos, né, que o Arduino precisa para memória. No ESP, como tem mais espaço, acaba sendo mais fácil da gente implementar. Eu, particularmente, né, durante a capacitação, depois de ler o material, né, participar lá, infelizmente não tive como ir por razões alheias à minha vontade, eu não consegui no encontro presencial, mas lendo o material e executando aí as atividades, né, eu consegui perceber a potencialidade que isso tem. Apesar de eu dar trabalhar, né, com sistemas embarcados nos componentes curriculares de manutenção e suporte e desenvolvimento de sistemas, ter essa visão mais da área de automação abriu minha mente para outras coisas e a potencialidade que o ESP32 tem na parte da prototipagem, o quanto ele é mais rico, né, em recursos e que
quantidade de material que eu preciso, né, a quantidade de periféricos que eu vou precisar para fazer a mesma coisa que eu teria que fazer com Arduino, por exemplo. É claro que cada um deles tem a sua especificidade. O Arduino é uma placa mais de entrada para você começar a trabalhar com programação física, ele é excelente para isso. Mas às vezes num cenário como esse que eu mostrei aqui, mostrando outras implementações, como por exemplo, usando o web server, integrando com periféricos que você tem que fazer medição a cada 2 segundos ou em intervalos de tempos menores, o Arduino ia sofrer mais para fazer isso. Ele ia fazer também, mas ele ia sofrer mais, assim, que ia fazer o processador dele trabalhar muito mais. Uma peculiaridade aqui, tá, pessoal? Que é um warning que aparece, eu vi isso já nesse ESP que eu estou usando e outros ESP que eu tenho, tem outros dois que aparece a mesma coisa. Toda vez que eu vou usar com a biblioteca do LCD e 2C, ele aparece esse aviso dizendo que essa biblioteca ela pode não ser compatível com o ESP que você está usando. Mas é só um aviso, mas no final das contas acabou funcionando que nem eu mostrei aí no vídeo para vocês. Então, vale isso ao alerta, não é nenhum defeito nem nada do gênero. Eu já eu gastei pouco tempo, eu tenho que admitir que eu gastei pouco tempo para ficar procurando uma biblioteca mais compatível com LCD e 2C aí que não tivesse esse warning usando um ESP32, mas usei, funcionou, daí atendeu as minhas necessidades, não fui muito atrás não, tá? Então, uma vez que já fez a compilação e tudo mais, ele dá OK. Vou carregar ele no meu, novamente no meu ESP, tá? Então, no meu caso específico desse modelo de ESP que eu tenho, eu não preciso ficar apertando o botão para poder liberar para ele gravar. Uma vez que ele fez a compilação do meu Scratch, do meu Sketch, ele já faz a gravação direto, sem ter a necessidade de eu ficar apertando o botão. Tem alguns outros modelos, tem um outro modelo que eu tenho, que na hora que eu aperto para enviar, ele aguarda eu dar um pulso no boot para conseguir fazer a gravação. No caso desse outro que eu tenho aqui, não precisa. Eu só mando, ele já seta o pino para gravação, como vocês vão ver aqui no vídeo, e está pronto para uso. Carregou, conectou na porta. Se aparece esse erro aqui, ó, no meu caso, tem que dar uma olhada aqui, ó, na porta, no port, ACM1. Beleza. Então, pode ser que ele dê algum erro nesse sentido. Daí é só carregar novamente, ou ligar e desligar o ESP na sua porta, que ele vai lá e funciona. Tá? Então, aqui eu tenho o marcando aqui, ó, vendo? Só mandar novamente. Se persistir esse erro, para você que está usando o Linux, é só você tirar da porta atual, colocar numa outra porta que funciona. Daí de ACM0 pode ser usado o USB1, o USB2 ou qualquer um desses aí sem muito problema. Aqui eu vou também fazer a demonstração mostrando ele funcionando como um servidor web. Assim que carregar, né, novamente aqui o programa no ESP, só mais um momentinho, por favor. Bem, enquanto está fazendo o processamento de carregamento aqui na plataforma e tudo mais, fica a dica aí para você que tá tendo alguns perrengues aí com relação ao ambiente Linux. Então é sempre bom você, de tempos em tempos, manter a plataforma atualizada. Até o momento, a IDE 1.8.19 tem me atendido bem. Eu ainda não fiz a migração para a versão 2.3, tá? Então,
Em algumas situações aí eu não, não fiz essa implementação, mas vale aí depois para a gente poder implementar esses recursos aí para utilização. Então, só mais um momentinho.